Senhor presidente, hoje, apesar da provocação do deputado Litro, poderíamos fazer um excelente debate, eu vim falar de paz. Aproveitar o dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, para fazer, em primeiro lugar, uma homenagem ao Papa Francisco. Um verdadeiro revolucionário, no termo mais belo da palavra, na dimensão mais profunda da palavra revolução, e que escolheu o seu nome, o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Pô, até que enfim concordamos, hein? Vamos concordar hoje. Veja o poder da cultura de paz, deputado. É muito poderoso, né, esse conceito. E inclusive do Papa. Então ele escolheu o seu nome em homenagem a São Francisco de Assis, que é o símbolo do caráter energético do cristianismo primitivo, que fez da sua vida um exemplo da sua fé. E São Francisco é o símbolo da relação integral do ser humano com a natureza, com os outros seres, e com o sagrado e com o cosmos. Então é uma expressão muito clara do que significa o Papa Francisco. A humildade, o respeito ao outro, o despir-se de todo orgulho, o voto de pobreza, que São Francisco de Assis fez, que era uma pessoa muito rica, e transformou totalmente a sua vida de forma integral a população mais pobre, mais humilde. Então isso é muito bonito. E o Papa Francisco não teve medo de qualquer tipo de debate. A primeira atitude do Papa é se ajoelhar e pedir que as pessoas o abençoassem, mostrando assim simbolicamente o que representaria o seu papado. Ele está discutindo a questão dos imigrantes, que é uma questão gravíssima, a questão da violência, está rompendo dogmas milenares da Igreja Católica, inclusive com relação à questão da homossexualidade, à questão da mulher, à questão da liberdade de pensamento, a questão do armamentismo, da pacificação nos lugares onde existe guerra, e assim por diante. Então esse é um momento muito importante para nós refletirmos sobre o Brasil, a crise profunda que se abate sobre nós, que é uma crise ampla, não é a crise de um partido só, é a crise de todos os partidos, porque é a crise do sistema político brasileiro que está nu, foi desvendado totalmente. E nós temos que aproveitar esse momento de crise, porque toda crise gera também oportunidades para tentar fazer uma saída positiva num país imenso, um país continente, que tem todas as riquezas, que tem um povo múltiplo, a diversidade cultural maior, talvez, da humanidade, a diversidade da natureza, e assim por diante. Quando eu saí ontem da tribuna, eu não me senti bem, porque talvez a forma como eu coloquei meu ponto de vista, que continuo tendo exatamente o mesmo ponto de vista, gerou um debate muito acirrado e muito duro, um debate até maniqueísta, e a culpa foi minha. Eu acho que eu errei na forma de abordagem, porque quando li um texto publicado na Folha de São Paulo, que ataca o fascismo na cultura, talvez as pessoas indiretamente se sentiram atingidas pela minha voz. Não foi essa a minha intenção, chamar ninguém de fascista, mas isso gerou um debate, assim, a agressão é normal que seja respondida com agressão, uma agressão formal. Depois eu escutei meu discurso atentamente, acho que tudo que eu falei é correto, é exatamente o que eu penso, mas devia ter mudado a forma. E queria agradecer novamente a parte que me fez o deputado Evandro Araújo, que tem um discurso pacifista, muito claro, muito correto, sem maniqueísmo. Eu acho um deputado muito bem elaborado no seu discurso e contribui muito com essa casa. Eu acho que a parte que ele me fez permitiu também que eu esclarecesse algumas questões. E nesse dia do Papa Francisco, eu pensei que um assunto de extrema importância para mim falar e discorrer seria sobre o assunto de liberdade religiosa. Mesmo porque, deputado Nibeli, eu sou relator de um recurso que foi feito pela deputada Mara Lima, porque a CCJ rejeitou seu projeto que institui a política estadual de liberdade religiosa.
ela fez o recurso e eu sou relator. Encontrei a deputada hoje no elevador, indo para o restaurante da Assembleia, e propus a ela que nós fizéssemos uma coisa melhor. Em vez de eu dar um parecer aqui, nós poderíamos aproveitar essa oportunidade para fazer uma grande audiência pública sobre liberdade religiosa, que é um tema de extraordinária importância. E, casualmente, eu lendo com mais atenção o projeto, deputada Mara Lima, eu cheguei aqui num artigo que eu poderia ter feito todo o meu discurso ontem, falado as mesmas coisas que quis falar, os mesmos conteúdos de uma forma diferente. Talvez o debate pudesse ser mais aprofundado entre nós e todos nós ganhássemos o debate, ninguém saísse com amargura ou com tristeza ou achando que foi agressivo, depois se arrepender assim por diante. Deputada Mara Lima, o artigo 6º do seu projeto, quero ler aqui, diz o seguinte: a liberdade religiosa só admite as restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Então, a minha liberdade religiosa não pode agredir direito constitucional de outro. Esse é o limite único para a liberdade religiosa. Parágrafo único. A liberdade religiosa não autoriza a prática de crimes, contravenções penais ou qualquer outro ato ilícito. Se eu colocasse no lugar de liberdade religiosa, no meu discurso de ontem, a palavra liberdade de pensamento, expressão artística e cultural, eu ia dizer as mesmas coisas, com outras palavras, e contribuiria muito mais para dialogar com aquele que criticou, inclusive, as exposições que aconteceram com toda liberdade, que a crítica tem que ser respeitada de todas as formas. O que eu tentei dizer aqui ontem é que nós não podemos atacar a liberdade da cultura, da expressão artística e cultural, mesmo em função do nosso credo religioso. Podemos criticar, mas não impedir. Agora, no fundo, acabamos com a mesma proposta que o senhor Arruda vai apresentar o projeto de lei, colocando a idade com censura, e isso eu concordo. Inclusive, o deputado Aliel Machado está fazendo uma lei federal, que uma exposição, ela pode seguir critérios de idade. Então, essa exposição é imprópria para menores de 18 anos, como tem o cinema, assim por diante, o teatro, assim por diante. Agora, esse tema da liberdade religiosa, eu resolvi tratar no dia de comemoração de São Francisco de Assis, em homenagem ao Papa Francisco, porque ele é um tema da atualidade e de extrema importância. Porque, infelizmente, mesmo no Brasil, que é um país tolerante, o Brasil, apesar de uma sociedade violenta, culturalmente ela é mais tolerante que violenta. A nossa cultura é uma cultura de miscigenação, tanto que, por exemplo, as religiões de raiz afro, elas se apropriaram de símbolos da Igreja Católica, e assim por diante. Então, há um sincretismo cultural no Brasil muito forte, dos diversos grupos étnicos, diversas raças e diversas religiões, que propicia que o Brasil seja um exemplo de diálogo religioso e que nós possamos transformar o nosso parlamento uma vanguarda disso também. Porque, infelizmente, apesar dessas características do Brasil essenciais, há ainda muita intolerância religiosa e preconceito religioso. Eu fiz um discurso aqui, e foi a primeira voz que levantou em Ponta Grossa, porque eu estava num culto evangélico, a deputada Mara Lima se lembra, eu estava num culto evangélico no centro da cidade, na igreja Deus é Amor, num lugar que era um cinema chamado Cine Najá. O pastor Jorge alugou o cinema antigo, uma igreja, estava no seu culto. Uma moradora dos fundos do cinema reclamou, a polícia chegou lá, pediu para o pastor baixar a voz, ele baixou um pouco o som, a polícia não aceitou, eu tentei fazer a mediação, inclusive estava comigo o presidente do Conselho de Segurança de Ponta Grossa, o Sidney Tilp, não teve. Liguei várias vezes para o comandante, ele me atendeu o telefone. Quando eu fui tentar falar com o tenente que comandava a operação, eles entraram com roupa camuflada, com armamento pesado dentro da igreja. Várias viaturas, parece que 6 ou 7 viaturas ficaram em frente ao Sinajá, prenderam o pastor e tiraram o som à força da igreja. Eu denunciei duramente isso. E não tenho nada contra a polícia em si, mas um ato, o comando agiu de forma equivocada, podia ter feito uma relação com o pastor. Um ato de intolerância, pessoas humildes da Igreja de Deus e Amor, pessoas chorando, com medo daquele ato violento dentro de uma igreja.
Da mesma forma que existe muito preconceito, às vezes muita violência contra principalmente religiões ligadas mais às pessoas mais pobres, à cultura negra, que são muito oprimidas em várias circunstâncias. Então, liberdade religiosa é defender a liberdade de todos. Isso é uma coisa muito bonita para falar da cultura do encontro. Deputada Maralinha, pois não. Deputado, quero agradecer suas palavras e que bom que o senhor entendeu o projeto, que parece que os deputados não conseguiram entender até o presente momento a importância desse projeto, mas o senhor se debruçou sobre ele e consegue entender aonde queremos chegar. Veja bem, deputado, eu aqui trouxe a essa casa o que aconteceu em Guarapuava, não é? Invadiram a igreja, arrancaram o som, humilharam o pastor de 80 anos de idade, porque as crianças estavam ensaiando instrumentos, né? Ali naquele momento. Agora em Brasília, essa semana, só para você ter uma ideia, chegaram lá máquinas pesadas e derrubaram a igreja. Quem quiser entrar na internet e ver, aqui realmente situação chega o ser humano e a maneira com que estão tratando as igrejas. Estava lá pastor Manuel Ferreira, que é um grande bispo no Brasil, da Igreja Madureira. Não respeitaram nem ele, com 86 anos, e levaram a igreja ao chão. Entendeu? Sem diálogo, sem conversa. Isso é intolerância. E esse projeto, o deputado entendeu que, na verdade, ele é realmente para resguardar todas as religiões. É uma liberdade de poder falar da sua maneira, da sua crença, no que você acredita. Com respeito, né? Que é o que nós devemos fazer. Então, deputado, eu gostaria mesmo de fazer uma audiência pública e juntos, em muitas mãos, poder regulamentar, porque já é lei, mas regulamentar no Estado do Paraná, a liberdade religiosa. Quanto a ontem, nós temos algumas divergências, mas isso não quer dizer que eu não respeite a sua posição, mas também quero e devo ser respeitada na minha oposição. Muito obrigado, deputado. Obrigado, sua parte enriquece muito a minha fala, meu discurso. Sua parte, deputado. Eu agradeço muito. Deputado Evandro, pois não. Quero também parabenizá-lo e agradecer pela menção feita a mim e agradecer e parabenizá-lo pelo discurso, porque eu nunca tive dúvida, e aliás ontem as minhas ponderações foram bem equilibradas, justamente porque eu não tenho dúvida da qualidade de ser humano que Vossa Excelência é. Uma pessoa de fato do diálogo, uma pessoa pacífica e que tem toda a abertura para realmente fazer pontes ao invés de criar muros, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante. E nós vemos sim um momento no país que a gente tem que discutir essas coisas. Eu vou relatar uma coisa aqui, não é para polemizar, mas é bem rapidinho. Nós estávamos na audiência pública lá em Ponta Grossa, das universidades. Não sei se Vossa Excelência se lembra, mas tinha um pastor ali, representando os pastores de Ponta Grossa. E na hora que foi citado o pastor, teve gente que torceu o nariz, quase se manifestaram contra o pastor. Faltou pouco para vaiarem o pastor, que não tinha nada. Isso é uma coisa que eu percebi, que quase começou um buchiche e aí acalmou. Talvez estragaria aquele momento brilhante que foi a audiência lá. Quer dizer, esse radicalismo e esse sufixo ismo, né? O radicalismo de todas as partes, e até daqueles que não creem, que querem de fato ser intolerantes com aqueles que creem e vice-versa. Então, assim, é muito oportuna a sua colocação. Parabéns, inclusive, por lembrar o dia de São Francisco de Assis e hoje fazer essa menção ao Papa Francisco. Obrigado. Obrigado, deputado. E o Papa Francisco fala da cultura do encontro. Então, a razão mais fundamental que me levou a esse discurso é que o Papa Francisco, ele vai falar sobre cultura de paz e a cultura do encontro. No Paraguai, ele falou do diálogo e cultura do encontro. E disse o seguinte: o diálogo não é fácil, exige de nós a cultura do encontro. Um encontro que sabe reconhecer que a diversidade não somente é boa, mas necessária. E desse modo, o ponto de partida nunca pode ser o outro está equivocado. Porque se você não ouve o outro, por mais que apareça uma coisa contra você, o diálogo não acontece, acontece a guerra, a luta e o maniqueísmo do bem.
Para concluir, deputado Pérez. Pérez. Do encontro. Eu vou usar o horário do PT para terminar o discurso. E que a cultura do encontro realmente é diferente. As verdadeiras culturas são chamadas a encontrar-se com outras e criar novas realidades. Ao mesmo tempo que existe no Brasil muito forte ainda a intolerância religiosa, existe momentos luminosos e exemplares. Eu vou dar um exemplo de Ponta Grossa. Uma comunidade chamada Santa Mônica, pastor Edson. O padre organizou a comunidade e ele fez o seguinte: ao invés de construir primeiro a igreja, ele decidiu primeiro construir um centro de cultura no terreno da igreja. E faz a missa no centro de cultura em construção. Então ele usa aquele barracão, como centro de cultura tem um espaço, 2 andares, tem um espaço para teatro, para esporte, para várias ações, e ele usa como igreja. Depois que ele concluir, ele vai fazer igreja. E ele organiza um diálogo interreligioso na comunidade. Eu fiquei pasmo, eu cheguei lá, um muçulmano dá aula de capoeira. Um pastor evangélico trabalha com coral. A comunidade se aproximou do diretor da escola estadual, da diretora da escola municipal, das associações de moradores, e está dando um exemplo de integração religiosa. É uma coisa fantástica. Inclusive, eu estou colaborando com a igreja através de um ator, meu amigo, que está fazendo um trabalho para criar uma trupe lá dentro da igreja, um teatro. Ele é diretor e dá curso para formando atores em 6 meses. Outro exemplo, em Ponta Grossa, já todos os finais de ano, o presidente da AME, que é o pastor da Associação de Ministros Evangélicos, aparece na televisão ao lado do bispo diocesano, desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo para a comunidade. Então, isso chama-se cultura do encontro. Você se abrir para ouvir de forma ativa e sensível o outro, mesmo que ele seja o teu adversário. E o Brasil precisa desse diálogo, que é, aliás, o que a Justiça Restaurativa está fazendo com muito fundamento hoje. É um movimento novo no Poder Judiciário, que em Ponta Grossa nós temos o orgulho e a honra de ter um plano piloto da Justiça Restaurativa em Ponta Grossa. Algumas escolas estão se chamando de escolas restaurativas, diminuindo a violência, diminuindo a evasão escolar, diminuindo a droga, diminuindo o bullying, a homofobia, a violência contra a mulher, a violência da comunidade, e fazendo com que os alunos tenham um muito melhor desempenho, construindo aulas, não no sentido autoritário, que uns sabem, os outros não sabem, mas compartilhado, a cultura da participação, aulas circulares, o que está fazendo que avance muito a escola e sendo uma luz para iluminar as pedagogias de outras escolas. Então, eu acho muito importante, nesse momento, nós podemos, então, convidar os senhores deputados para realizar uma audiência pública sobre diálogo interreligioso. E, além disso, eu estava analisando o projeto da deputada Mara Lima, que é da Igreja Assembleia de Deus, e recebi um projeto muito parecido da Federação Umbandista do Paraná, Paulo Tarcísio, que é um militante, um dirigente da Federação Umbandista, um projeto diferente um pouco da deputada Mara Lima, mas também que fala de liberdade religiosa. Então nós podemos fazer um encontro nesta casa, no plenarinho, vou propor à deputada Mara Lima, e a todos os deputados que participam do Compass, que nós façamos um encontro com todas as igrejas dispostas a dialogar, porque o Compass nasceu de um diálogo interreligioso que participa de movimentos do budismo, várias tendências do budismo, também igrejas que têm origem oriental aqui em Curitiba são muito fortes, outras entidades como a Rosa Cruz, a Faculdade Espírita, vários movimentos religiosos para fortalecer esse diálogo interreligioso, e talvez o Paraná dê exemplos para o Brasil. Já existem projetos como esse aprovados em outros estados, mas nós podemos, com essa audiência, aprimorar ainda mais o projeto da deputada Mara Lima e fazer um projeto que seja um exemplo para que nós superemos a intolerância que é muito forte ainda, principalmente contra as religiões de matriz afro, que são religiões secularmente, que são atacadas pelas pessoas que sempre dominaram o Brasil na política, na economia, e que hoje ainda tem vestígios dessa incompreensão e desses ataques, tanto que muitas dessas igrejas acabam sendo feitas de maneira escondida, por medo de aparecer, tal a implicância, a intolerância que existe com relação a elas.
Eu acho que assim nós temos uma excelente forma de fazer com que o Compass exerça sua função, mesmo que o Compass já tenha hoje 10 deputados. Acabei de conversar com o deputado Rui Calcati, ele vai participar do Compass também. É muito importante que o deputado tenha uma presença ativa na questão da segurança pública, e a gente pode dialogar através do Compass com os conselhos comunitários de segurança, que trabalham com uma segurança preventiva, sabendo que a prevenção é a melhor das seguranças possíveis, é a que diminui efetivamente, que ataca as causas e as raízes profundas da violência, que infelizmente é um dos principais problemas do país. Então, nesse sentido, eu quero reverenciar mais uma vez a figura maravilhosa desse Papa Francisco, que traz uma luz para toda a humanidade, com sua humildade, com sua fé, com sua abertura ao diálogo e à compreensão da diversidade, e principalmente com sua postura de defesa de uma sociedade mais solidária, mais igual, mais fraterna, da defesa dos pobres e da defesa da natureza. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.